Meio egoísta até. Ela colocou em risco vários outros planetas. Bonito, mas... A Capitã Marvel morreu como uma verdadeira heroína. Mesmo deixando um mundo devastado para trás, foi um final bem lindo, bonito e inesperado. Você pode ficar surpreso com o que ela teve de fazer. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal marveloso. E a Capitã Marvel é uma das personagens mais amadas / odiadas do mundo da Marvel, tanto quadrinhos quanto filmes. Já contei bastante do que vem acontecendo com ela em um vídeo recente que eu fiz por aqui, em que ela estava sendo odiada pelo planeta inteiro, foi ameaçada de ser substituída, a origem dela mudou até ponto dela ter que matar todos os Vingadores, ou pelo menos fingir isso. Mas essa história aqui é uma história diferente, é do final, o fim da história dessa personagem, como a Capitã Marvel morreu. E isso vem acontecendo em uma série que a Marvel vem publicando com vários dos seus super-heróis, contando como seriam os últimos dias deles. E a gente fica curioso para saber como uma personagem tão poderosa pode morrer. Será numa batalha épica ou algo assim? Um pouco diferente disso. Pingou álcool em gel no meu pé. Vamos ver logo como é que isso se desenrola. O ano é 2051. Estamos, obviamente, no futuro. Claro. Mas a Capitã Marvel não envelheceu, apesar de que está bem diferente, sim. Ela está emanando uma energia branca, que é diferente da energia que ela fica emanando quando está naquela forma binária dos quadrinhos. Essa forma, inclusive, foi adaptada para o cinema, só que sem esse nome. De qualquer forma, ela parece estar bem mais poderosa, apesar de não aparentemente mais tão velha, o que também reforça aquela teoria que a gente já tem de que a Capitã Marvel não envelhece nos cinemas por causa dos seus poderes, e aqui nos quadrinhos isso está representado também muito porque a escritora desse quadrinho, a Kelly Thompson, se inspira muito nos filmes, muito nas adaptações que o cinema faz aos personagens, nas histórias que ela conta na HQ. Inclusive a história que eu contei da Capitã Marvel, do que aconteceu que ela precisou caçar os Vingadores, todos os super-heróis que aparecem por lá estão com uma personalidade bem parecida com a personalidade que eles tiveram nos filmes. Mas enfim, nesse futuro aí, a Carol Danvers está protegendo um planeta alienígena. Eles estavam prestes a ser atacados e depois louvaram a Capitã como uma deusa, uma salvadora. Ao retornar à sua nave completamente sozinha, ela não muda de forma, o que indica que ela está presa naquele visual branco sinistro. Não é simplesmente uma nova forma que ela consegue atingir e voltar o tempo todo. E ao olhar para as fotos dos seus colegas Vingadores, seus antigos amigos da época da Terra, ela se toma de saudade, mas um bip ativa, mandando uma mensagem. Olha aí o que eu falei sobre a relação desse quadrinho com o universo cinematográfico da Marvel. Esse negócio de bip surgiu com os filmes e tá aí representado nesse quadrinho da última história da Capitã Marvel também. Que a Pi tá a chamando com a mensagem Avante Vingadores, o que logicamente a deixa muito assustada. Algo terrível havia acontecido na Terra e só ela tinha sobrevivido. Mas como assim? O que poderia ter acontecido? Voltando de uma missão em outra galáxia, como sempre a Capitã Marvel tá cuidando do resto do universo aí, nunca tá presente quando o pessoal mais precisa. É lamentável. Ela recebe uma mensagem da Abigail Brand, uma personagem que nos quadrinhos é a comandante da SWORD. A SWORD, que é como se fosse a SHIELD do universo de filmes, só que espacial. Ela protege a Terra de ameaças extraterrestres. E nesse caso a comparação é óbvia, né? A Abigail Brand é como se fosse o Nick Fury dessa organização. Primeiro chega uma mensagem pedindo socorro, mas logo em seguida ela capta uma mensagem já dizendo que já era. Falharam, foi um fracasso, todo mundo morreu, acabou o planeta. E olhando por esse lado, essa realidade trágica também conta o fim dos outros super-heróis da Marvel também, já que todo mundo morreu, mas nós ainda não vimos como isso aconteceu. O que nós vamos ver é como a Capitã Marvel morreu. E tanto essa mensagem quanto o bip apitando dizendo Avante Vingadores fez a Carol Danvers voltar para a Terra. Da primeira vez que ela voltou, o planeta estava simplesmente devastado, da segunda, o planeta estava congelado, como se tivéssemos entrado numa nova era do gelo.
Mas na Torre dos Vingadores ela tem uma surpresa. Não estava sozinha, ela foi recebida por uma nova equipe, uma nova geração de Vingadores. Dentre eles estava Gary Drill, o filho da Jessica Drill, a Mulher-Aranha, que herdou os poderes da mãe. É bem interessante porque nós acompanhamos a gestação desse personagem nos quadrinhos. Teve uma época que a Jessica Drill estava grávida, ainda agindo como super-heroína, depois teve o filho e aí a gente está vendo ele adulto, usando um uniforme que é uma homenagem ao uniforme da mãe e parece estar em uma posição de liderança dessa nova equipe. Junto com eles está a Molly Hayes, que é uma mutante que fazia parte da equipe dos Fugitivos. Ela é super forte, só que quando usa muita força, ela fica com sono. Danny Cage, que é a filha do Luke Cage com a Jessica Jones. Não precisa nem dizer quais os poderes dela, né? A mistura dos poderes do pai e da mãe, ou seja, pele invulnerável, super força e etc. Fuse, que é um mutante dos Vingadores da Costa Oeste, que pode absorver as propriedades de qualquer material. Irene, que é a filha de ninguém menos que a vampira com Gambit, e é inegável, porque ela tem a aparência da vampira e os olhos do Gambit. Muito criativo esse pessoal dos quadrinhos, hein? Great job. E ninguém menos que Emma Frost, a Rainha Branca, a mutante muitas vezes inimiga e atualmente aliada dos X-Men, que é uma poderosa telepata e pode transformar seu corpo em diamante. Nesse futuro distópico, ela tá basicamente diamante o tempo todo. Talvez por isso ela não tenha envelhecido. Diamante não envelhece. Já parou pra pensar? Segundo a Emma Frost, havia uma criatura pré-histórica gigantesca, mutante, radioativa, que havia saído do oceano para matar todos eles. E eu desconfio, não fica tão claro, que essa criatura tenha sido a responsável por devastar todo o planeta. Será? A gente vai conversar melhor sobre isso no final. O que eu achei bizarro dessa descrição é que ela descreveu basicamente o Godzilla. Foi o Godzilla que supostamente apareceu e destruiu o planeta Terra da Marvel. Mas graças a alguns heróis, como a armadura dos X-Men e a Jennifer Takeda, a Hazmat, algumas pessoas sobreviveram e montaram aquela resistência num subterrâneo, onde conseguiram passar todo esse tempo. E aí, meu querido, começa o Domingão em Família. O que é isso? Como assim? Porque a Carol Danvers chega, começa a abraçar todo mundo, conhecer um monte de gente nova. É como se os parentes distantes tivessem chegado para visitar em pleno domingão, sem avisar, comendo um pedaço da feijoada. O tipo de coisa que o Faustão reclama em todo o programa dele domingo. É o grande filósofo. Nessa aí nós conhecemos a Lucy, filha do Punho de Ferro, com a Misty Knight. Conhecemos a Kate Barton, que é filha do Clint Barton, Gavião Arqueiro, com quem? A Viúva Negra, Natasha Romanoff. Parece que nessa linha temporal dos quadrinhos eles não eram só amigos, não. E também conhecemos a Carol Rhodes, que é a filha do James Rhodes, o Máquina de Combate, que batizou a própria filha em homenagem a Carol Danvers, o que cria um climão, porque o Rhodes teve um caso bem duradouro com a Carol Danvers e aí teve um filho com a esposa, que é outra mulher, mas colocou o nome da filha em homenagem à ex. Climão isso aí, casos de família. Climão, é climão isso, né? Eu já vi várias notícias de ex que combinaram que quando tivessem filhos, tanto que a ex batizou o filho com o nome do ex e o ex batizou a filha com o nome dela. Caracas, beleza, eu apoio. E a própria Jessica Drill, a Mulher-Aranha, aparece de surpresa também. Ela está viva, idosa, protege essa moça do coronavírus, mas ela está viva. Provavelmente liderando a coisa toda, mas vamos acabar esse papo, vamos acabar esse domingão em família, porque o que importa é a porrada mesmo. Capitã Marvel finalmente fica cara a cara com um monstro que felizmente não parece o Godzilla, só a descrição que era muito parecida mesmo. Só que apesar de ser bem grande, esse monstro não convence como uma criatura apocalíptica que teria devastado o planeta. Aliás, o monstro não parece o suficiente nem para matar só ela, só a Capitã Marvel sozinha. Mas essa é a história que ela vai morrer, não é? Como vamos chegar lá? Apesar do monstro ser bem resistente, o time que tá junto com a Capitã Marvel até que derrota ele bem fácil. A nova vampira e o Fuse absorvem a energia da Capitã, entram na boca do bicho e explodem lá dentro, acabando de uma vez por todas com a ameaça. Final feliz? Não. Claro
Claro que não. Já era meio difícil de acreditar que aquele monstro sozinho iria dizimar todo o planeta desde o início. Imagina agora que a gente viu como ele foi derrotado. Mesmo com a radiação que ele emanava, muitos heróis conseguiriam pensar numa forma de derrotar ele, inclusive de entrar dentro da sua boca e explodir lá por dentro. Pô, não é nenhuma ideia tão genial assim. Até o Drax teve essa ideia em Guardiões da Galáxia Volume 2, poxa. Mas por algum motivo, ele não foi o único problema. Acontece que foi revelado que o Sol estava enfraquecendo e por isso o planeta estava congelando. Assim que descobre isso, a Capitã Marvel sabe, todo mundo sabe, a Jessica Drill, Mulher-Aranha, sabia disso quando chamou a Capitã Marvel de volta, porque apesar do grande monstro ter sido derrotado, nenhum dos sobreviventes conseguiria viver uma vida normal naquele planeta que estava na prática morto. Não dava para viver uma vida normal ali a não ser que o Sol recuperasse a força. Por isso, sem hesitar, a Capitã Marvel voa para o espaço, entra no Sol e explode em energia lá dentro, reiniciando a nossa estrela, recuperando toda a vitalidade que ela tinha. Foi um final muito heróico e uma cena bem bonita mesmo, principalmente se for analisada simbolicamente. Que final seria mais lindo para um super-herói do que se tornar a estrela para o seu povo? Tem a ver com o símbolo da Capitã Marvel, que é uma estrela, e tem a ver com a essência de ser herói, se sacrificando para oferecer uma vida digna aos humanos sobreviventes. Ela se torna não só uma salvadora, como também uma divindade, porque povos primitivos adoravam o Sol como um deus, então é esse patamar que a Capitã Marvel alcançou nessa história. Agora o Sol é em parte a Capitã Marvel. Outra coisa que também me deixou muito intrigado é como a Carol Danvers alcançou aquela nova forma, branca emanando energia o tempo todo. Será que é algo que vai ser explicado ainda no futuro da personagem nos quadrinhos? Uma vez que nós já sabemos que o destino dela vai ser ficar daquela forma para sempre e mais, se fundir com o Sol para garantir vida para os humanos? Peraí, depois de um tempo eu vim pensando aqui, conversando sobre esse fim da Capitã Marvel e reflita comigo, é bonito ela ter se sacrificado para salvar a humanidade, né? Mas ela já se apresentou várias vezes como a guardiã, a protetora do universo. No início dessa história mesmo, ela estava protegendo um outro planeta de um outro sistema solar que estava prestes a ser invadido. Agora, para garantir uma qualidade de vida melhor para os humanos na Terra, ela colocou em risco vários outros planetas que agora estão desprotegidos, né? Pro pessoal aqui da Terra viver bem, o resto da galáxia aí vai ter planeta sendo invadido, planeta sendo destruído, porque não tem mais a Capitã Marvel para proteger eles. Ela tá lá na forma do Sol, uma única estrela, iluminando e aquecendo para fornecer uma boa qualidade de vida para um único planeta. É meio estranho, meio egoísta até, não sei. Pô, é bonito, mas deixou de ser tão heróico agora pra mim. Refletindo melhor, até voltei pra gravar isso aqui. Das mortes do Venom, Homem-Aranha e Doutor Estranho, que eu já contei aqui no canal, qual delas você achou mais épica? E ó, tem mais morte de super-herói que a Marvel apresentou que tá faltando aqui. E para acompanhar essas e as próximas histórias, se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui, ativa as notificações que a gente tá sempre conversando sobre esse mundo de super-heróis, quadrinhos e cinema que a gente ama. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ué,